Conta pessoal. São 170. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo, Romanos 14, 12. Paulo, Romanos 14, 12. Se te propões a renovação com Cristo, é imperioso suportes pacientemente as opiniões contraditórias em torno da diretriz diferente das profissões. Se algum erro te assinala o passado, muitos que acreditarão de pés chumbados, à sombra que há muito já desterrastes o espírito. Expressa algum voto de melhoria íntima, não obstante as deficiências naturais que ainda te marcam no início no aprendizado evangélico, a quem exija espetáculos de grandeza de um instante para outro, e te dispõe a trabalhar no auxílio ao semelhante de modo mais intenso, há quem veja desperdício em teus gestos de generosidade e beneficência. E nada mais pode dar ao necessitado além das migalhas, suas escassas reservas materiais, aparece quem te acusa de sovinice e te corrige decididamente perante a verdade com o propósito de servi-la. A quem te interprete a espontaneidade por fanatismo, te recolhes a gentileza e a serenidade na execução da tarefa no serviço do Senhor te atribui. Surge quem te aponte o exemplar de preguiça ou indolência. Apesar de todos os palpites antagônicos acerca de teus esforços e conduta, entra no íntimo da própria alma. Observa-se a serenidade que preside as resoluções e os atos no foro da consciência, e se te reconhece diante do Senhor, fazendo o melhor que pode, guarda o coração tranquilo e prossegue no esforço limpo e atitude reta, caminho adiante, na convicção de que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Senhor, mais uma vez, nós te agradecemos por essas horas, que as benesses dessas horas, que a leitura muito oportuna, seja ela um farol para os nossos caminhos. E que essas bênçãos se façam não só nós que iremos participar do estudo da noite, mas a irmãos nossos que não puderam comparecer, por virtude ou do trabalho, ou de retorno à sua residência, ou algum compromisso. Sim, nós te pedimos, Senhor, envolva nossos irmãos que estão passando por problemas de saúde. Um próximo a nós, Senhor Roberto. Envolva-o com carinho e que os eflúvios bem fazer, os fluidos que nós disponibilizamos, possam ser acolhidos pelos bons espíritos e direcionar aonde a enfermidade que traz desconforto ao seu vaso físico, aos espíritos, portador da graça e da verdade, e também junto de nós, possam envolver a muitos espíritos desencarnados que nos acompanham, encontram-se em nosso lar, e sejam eles envolvidos com muito carinho, que são almas amigas, benévolas, bem-vindo seja. Se é uma alma sofredora, que seja amparada. E que essas flâmulas de irmãos nossos maiores, que nós não ainda conseguimos identificar, pois já conseguiram sublimar a sua teste espiritual, e possam arregimentar os fluidos bons no meio ambiente natural, como do mar, como da natureza,
extraído da mangueira, de outros, do eucalipto e das plantas medicinais rasteiras, bem como também as maiores, a benefício daqueles que se encontram doentinhos, nos hospitais, casas de saúde, até nos próprios leprosários. Agradecemos por tudo, estamos por aberto a reunião da noite, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amigo e irmão de todas as horas. Graças a Deus. Graças a Deus. Reza forte, hein, Jorge? E aí? Materializou duas. Boa noite. Boa noite, Boa Jorge. Boa noite. noite, Consuelo. Boa noite, a Fran. Boa noite. Boa noite a todos, gente. Duas materializações aí femininas até. Então, nós estamos hoje estudando libertação. Nós estamos no capítulo 4, tá? No livro velho, página 55. No meu, né? No meu, a página é 58. Todo mundo já se encontrou? Começa, e há governo estabelecido no reino estranho sinistro quanto este? Essa é a pergunta que começa o estudo de hoje, né? É isso, Elisa? É. Só para a gente lembrar, tá? Eles entraram na cidade estranha, né? Chegaram lá e se, entre aspas, materializaram, tá? Para dar prosseguimento à missão. Vocês se tornavam visíveis, porque a turma lá é muito pesada, né? O perispírito deles é muito materializado ainda. Como eles já estavam na situação um pouco melhor, né? Precisavam e fizeram, né? Se adaptaram ao meio, né? Aqui fala inalaram. O livro Evolução em Dois Mundos fala que tem umas trombinhas no perispírito que também, tá? Faz essa inalação, sucção, seja lá o que for. Está no livro Evolução em Dois Mundos. Mas aqui vamos continuar no inalaram mesmo, que é o que está aqui, né? Bom, e agora que eles estão conversando, né? Enquanto estão fazendo essa transformação, né? E há perguntas e respostas, né? Eloy e Vedra Luiz vai enchendo o Google de perguntas, né? E agora a pergunta foi essa, porque eles vão ver muitas coisas, já viram muitas coisas, mas ainda vão ver coisas ainda um pouquinho piores, tá? E há governo neste mundo, ou seja, deve estar aquela desorganização, há uma administração, né? E o negócio lá não é muito tranquilo, né? Então, é isso aí, tá? Estamos na cidade estranha. Então, vamos passear por lá agora com os play. Ok? Vamos lá. Então, vamos lá. E há governo estabelecido num reino estranho e sinistro quanto este? Indaguei. Como não? Respondeu Gube atenciosamente. Qual ocorre na esfera carnal? A direção neste domínio é concedida pelos poderes superiores a título precário. Bom, aqui como nós também no mundo de encarnados, nós estamos tudo a título precário, né? Porque antes do estudo, a dona Margarete chegou para mim e falou, olha só, a lista dos 10 homens mais ricos de São Paulo. Eu falei, Margarete, realmente. Só que eles não têm nada disso que está falando. Um tem não sei quantos bilhões, não sei quantos, não tem nada disso. Porque nós somos cidadãos eternos. Eu quero ver eles levarem isso com eles, quando eles desencarnarem. Então, nós vivemos num estado total de precariedade, nada é nosso, tudo é transitório, né? Tudo passa por nossas mãos, nós somos os mordomos, né? E, veja bem, é dado a alguns, né, o poder, mas, porque vai explicar aqui a questão do mal, né? Dos governantes também, do mal, do bem, etc. Tá? Então, vamos lá. Na atualidade,
este grande empório de padecimentos regenerativos permanece dirigido por um sátrapa de inqualificável impiedade, que aliciou para si próprio o pomposo título de grande juiz, assistido por assessores políticos e religiosos tão frios e perversos quanto ele mesmo. Grande aristocracia de gênios implacáveis aqui se alinha, senhoreando milhares de mentes preguiçosas, delinquentes, enfermiças. Mentes preguiçosas, não querem pensar nisso. Delinquentes que se comprazem no mal, né? E enfermiças. E no final, tudo isso é uma doença. Nós lemos no livro No Mundo Maior, né? A maioria de nós, no mundo, na humanidade, somos, né, infelizmente, né? Temos todo um pouco de uma desarmonia, de um desequilíbrio devido ao quê? À mente. É a mente. Então não deixa de ser doença. Né? Aí a gente vê, né, Jesus falando, eu vim para os doentes. É praticamente para todos nós, não é isso? Poucos não são os doentes. Raros. Se contar a dedo, né? Dos que se mais assim, né? Só vamos ver que são os grandes públicos que reencarnaram entre nós. Eles são, realmente são. É um Francisco de Assis, né? E outros top de linha assim, né? Se a gente falar Chico, Emmanuel, não podemos garantir. Talvez esteja mais próximo disso do que de nós. É bem diferente, né? Essa é a diferença, né? Um grande, estão mais próximos de lá do que de nós. Bom, alguém quer falar? Ah, e outra coisa que fala aqui, na atualidade, esse grande empório de padecimentos regenerativos. Padecimentos regenerativos. Né? Um grande armazém, empório, né, de padecimentos regenerativos. Dá para a gente se regenerar quando está nessas situações. Né? Livrinho danado, né? Tudo tem detalhezinho. Quem quer começar? Então vamos para dentro. Aí, Consuelo, é contigo agora. Fala, João. Rapidinho. Então, essas criaturas, eles são altamente inteligentes, né? Então, as competências, né? Obviamente, a competência é porque eles são inteligentes, tá? E, e especializam-se nessa ambiência, porque tem outros espíritos também, ou que estão na mesma espírito quando desencarnados na região, e é onde eles se especializam. Tem a chamada Escola dos Vingadores, um dos livros do André, que eu não estou lembrando, né? Eu acho que não sei se é o Mundo Maior, o Breda, foi um desses aí, né? Aqui no mundo. Então, nesses setores, vamos dizer assim, onde encontram-se, há um desenvolvimento que não é o da boa vontade, né? Não é de boa vontade, mas eles procuram, assim, são essas pessoas são lutadores, porque ele coloca grandes inimigos, né? Ele fala em sátrapa. Aqui embaixo tem indivíduo muito poderoso e arbitrário, usa mal o arbítrio dele. Então, o sincero propósito dessas criaturas não é auxiliar, a cooperação é entre eles. Tá? Tem noção de responsabilidade, se as têm, não sei. Não sei. Tá? Então, nós ainda ficamos, principalmente quem não tem assim, conhecimento mediante uma leitura mesmo não assim muito aprofundada, mas razoável do livro, nós ficamos estupefatos, porque esse livro ele é realmente bem forte. Tá? Porque quem não tem contato fica realmente, mas é isso, então o inferno existe. Não, o inferno não existe. Isso é um estado que está
como foi citado aqui não sei se foi na segunda-feira passada ou na quarta-feira, que começou, a gente tem a crosta mais de cima e tem abaixo da crosta, que tem os espíritos para poder chegar nessa região, tem que ter permissão. Eu acho que é só o Gabriel, se eu não me engano, o que você comentou, é o Gabriel que chega, foi segunda-feira, que ele tem autonomia, ele sabe a senha de como passar essas vibrações. Eu vou falar aí esses portais, ou seja, que vem de porta, né? Entrada. Então, para você ver, tem que ter conhecimento de causa. E foi citado também que tem pontos de apoio, de socorro do pessoal da luz, né? Nessas ambientes. É isso só que eu gostaria de esclarecer. Tem os pontos, né? Tem os pontos para. Porque não tem condições de pegar um espírito desse e levar para um lugar mais, digamos assim, que está num nível, né, mais equilibrado, eles não vão. É que somos nós, né? Se a gente for, vocês vão reencarnar em Marte, é complicado. Não vai dar certo, não. Né? Nós estamos muito pesados ainda, mentalmente também, né? Atrasados. Reencarnar em Marte, vamos dar um chute na gente para a gente voltar para cá. Marte não, é Júpiter. Júpiter, eu falei errado. Também vão chutar a gente do mesmo jeito. A gente nem chega, vou fazer uma proteção lá fora, se passar, ó. Olha, há muitos anos eu li um livro chamado A Vida no Planeta Marte. Eu esqueci o nome do autor. Ramatiz, não é? Ramatiz. Aí, o médium era Ercílio Mães, se eu não me engano, ou É era. o médio, é o ensino É mais. isso. Há muitos É. anos. Ficou marcado em mim, é o seguinte, lá em Marte, o pessoal que vem da Terra, a arcada dentária, eles estudam a anomalia, a imperfeição do espírito que chega em Marte pela arcada dentária. Então, os dentuços têm problema. Tá? Os caninos têm problema. Não, ele, ao reencarnar, eles não vai para o centro, digamos, uma ambiência onde está mais harmonizada, mais equilibrada. Vai reencarnar, digamos assim, como se fosse uma região nordestina, lá no calorão. Lá nos párias, Jorge, lá nos párias. Assim, bem distante, porque se causar problema, não vai chegar, né, no meio. Isso é o que foi dito. Ele não falou do nordestino, falou assim, bem distante, nas regiões mais distantes, fora da civilização. Muita coisa ali eu li e tudo mais. Agora, colorido, vermelho, essas coisas, não existe nada disso. Né? A gente sabe que tem o perispírito é de lá, a natureza é de lá, tudo é de lá. A gente sai daqui, vai para o corpo mental, e lá o corpo mental vai reencarnar? Vai. Pai e mãe vai ser esse, é mais ou menos alguém que também foi da Terra, e, enfim, vai doar os códigos. Genética é assim mesmo, só que há uma diferenciação muito grande. É isso que eu entendi. Eu, eu não li esse livro, não, mas deve ser interessante, né? E, ó, Vamos lá, hein? Na época que Marte tinha gente, né? Agora não estou encontrando nada lá. Mas deve ter, a gente que não vê, porque nós sabemos as questões de vibração, né? a Consuelo aqui quando frequentava ali, o Maria Vaz, foi ainda bem antes. Vamos lá. Na atualidade, não, isso eu já li. E por que permite Deus semelhante absurdo? Eita, perguntinha, hein? Dessa vez, era o meu colega que perguntava de novo, sempre apavorado. Agora, ante os compromissos que assumíramos. Longe de perturbar-se, Lúbio replicou. Pelas mesmas razões educativas através das quais não aniquila uma nação humana quando
pairada pela sede de dominação, desencadeia guerras cruentas e destruidoras. Mas a entrega à expiação dos próprios crimes e ao infortúnio de si mesma, para que aprenda a integrar-se na ordem eterna que preside a vida universal. Nós vimos os grandes impérios, né? Lá o Alexandre, Império Romano, né? Outros, temos um império por aí que está meio também, né? A gente vê que depois fica ruim para todo mundo. Fora que eles sabem que aqueles espíritos que causaram tudo isso, guerra, destruição, vão reencarnar e às vezes vão reencarnar, né? Em lugares ruins, bem difíceis. Quer dizer, o negócio é muito bem controlado. A gente pensa que não é, né? Mas Deus permite tudo isso porque a gente mesmo, nós mesmos que vamos nos corrigir. Nós mesmos, né? Um corrigirá o outro, o sofrimento vai agir internamente, né? Internamente dentro da pessoa, para que ela retorne ao bem. Tá? Então, é sempre assim, né? Se nós só fizemos o mal, porque vai vir um anjo, tá fulaninho, você é tão bonitinho, até agora tem que ficar bonzinho. Eu não vou ficar. A rebeldia está toda aqui comigo, aqui dentro, etc. Né? É mais fácil botar o Gregório Efra, né? Comigo agora. E aí, opa, tá doendo, acho que eu tenho que sair daqui, só tem um jeito de sair daqui. Não dá. Tá aí muito. Pegando até o enredo do que você está comentando, lá no livro que a Dona Ivone psicografou, Os Memórias do Suicida, porque Silveira, tem um outro lá também, mas vários, e até o, o que, ao iniciar a leitura do livro, que eu dizer é Camilo Chaves, tá? Nome Camilo, uma coisa assim. Segundo dizem, fofoca espírita, que esse espírito aí vem a ser o Mileto, né? Esse movimento espírita, esse espírito, né? Então, ele veio certo para reparar um lado e depois ele haver a questão do suicídio. Mas comentando que alguns deles tem lá um que foi companheiro da Dona Ivone, é um psicanalista, eu não sei qual é o nome, um que é o pai e o outro que é o filho, um foi o esposo dela. Então, eles contam o seguinte, que muitos desses, é o que você está comentando aí, porque quando se fala na vida do planeta Marte, o povo vai, muitos desses aí que cometeram crimes, que mataram, etc. e tal, ia nascer nas regiões, eu vou usar a palavra insalubre, tá? Que é bem fora aqui do centro mesmo, e com pais paupérrimos, e eu falei Nordeste naquela época, o calorão da gota, falei naquela época, que época? Sei lá, que época. Ô Jorge, acho que tu estava lá. tá se lembrando de muita coisa. E esse pessoal aí, meu Deus. Quer ver uma coisa? A gente lê aquele livro Loucura e Obsessão do Divaldo, que passa no centro de Umbanda, né? A gente vê que a irmã emericiana, né? Hoje, vamos falar, Dinamarca é um país super, assim, em comparação a nós, bem adiantado, né? Questão financeira, questão de educação, né? De tudo, né? Logicamente, nós sabemos que a população terrestre é mais ou menos o mesmo nível, mas eles se apresentam hoje em um nível mais, né? Mas para chegar àquilo ali, a Noruega, a Islândia, a Dinamarca, a Áustria, né? Aqueles países, Suíça, se a gente for olhar a história, eles passaram por muitos, muitos problemas mesmo. A Suíça, na época de Kardec, a Suíça tinha uma guerra santa, né? Tinha a questão dos protestantes e os católicos, quer dizer, estava
assim, não estava muito recente, né? Que já tinha 300 e poucos anos nós estava lá ainda esse problema. E Kardec até, o Kardec não, o Rivaio, não, o garoto Rivaio que fala, né? Admirava, que é isso? Se na Bíblia não tem nada disso que eles estão fazendo, né? Então, a gente leu o livro, a irmã emericiana é aquela. Fala lá que era um grande nome na coroa dinamarquesa, né? É uma rainha lá. Então, é. E vem para cá, veio para a África, aliás, ela foi africana nessa encarnação. Ela nasceu na África e veio no navio negreiro para o Brasil. Quer dizer, como é que foi feita essa correção aí? Nada demais. Botou ela para sentir na pele alguma coisa que ela deve ter feito lá. O filho dela lá vai ser o médium aqui, eu acho que é Carlos o nome, né? Pô, né? Vem para continuar trabalhando com ela, para ela o quê? Reerguer esse filho também. Então, não tem nada demais a gente achar que, né, nós, quando, né, nós somos o nosso próprio remédio. Essa é a grande realidade. E vai falar isso aqui agora, né? Nós somos o nosso próprio remédio, né? Um para o outro. Vamos lá, Lisa. De período a período, contado cada um por vários séculos, a matéria utilizada por semelhantes inteligências é revolvida e reestruturada, qual acontece nos círculos terrenos. Mas o Senhor visita os homens pelos homens que se santificam, corrige igualmente as criaturas por intermédio das criaturas que se endurecem ou bestializam. Aí, né? Um ajuda o outro, não deixa ser uma ajuda, né? Um corrige o outro, um ajuda o outro. E fala uma coisa aqui, né? Que a matéria utilizada por semelhantes inteligências é revolvida e estruturada. Tá? Ela é mexida, ela não fica ali constante, não. Tá? Conforme fala aqui, né? De séculos em séculos. A gente vai lembrar do Objeto da Vida Eterna que houve talvez uma pequena amostra disso, né? Você lembra do Mercador de Madureira? Vocês vão lembrar da história. Você vai falar, o Mercador de Madureira, lembra disso? O fogo purificador. Fogo purificador. O fogo purificador não está mexendo nessa estrutura, né, dando uma limpeza, digamos assim, né? Então, todo o acompanhamento do alto nisso aí, né? Todo o acompanhamento do alto. E qual é o objetivo, né? Progresso. Todo mundo tem que crescer. Mas criou situações, né? Não existe vítimas. Isso nós podemos ter certeza. Nenhum de nós é vítima. Vamos lá, vai falar alguma coisa? Todos nós temos culpa da história, né? Nessas inversões aí, né? Você acabou de comentar, os instrutores, eles começaram o livro dos mensageiros, os mensageiros, porque eles não vão só, né? Os mensageiros são mensageiros, a Aniceto era dos mensageiros, né? É. Então, ele tem equipe. Por exemplo, ele seleciona carpinteiro, enfermeiro, médico, assim, dois em dois, se eu não me engano, algo assim. Se deixar, eles vão sozinhos. Mas ele prefere, assim, em grupo, que é para ensinar e especializar. Né? O pessoal ganhar cancha. Porque um dia ele vai, ou ele sobe, ou ele reencarna. E tem alguém que tem que continuar né, em auxiliar e formar novos grupos de apoio, de assistência. Isso que eu estou entendendo aqui, ó. De período a período, isso é aqui que nós falamos, eu não achei. Eu não sei se foi isso. Foi isso aí, Elisa? De período a período, contando Sim. cada um por vários séculos, e aí eu não achei. De período a período, contando cada um por vários séculos, a matéria utilizada por semelhantes inteligências é revolvida e reestruturada, qual acontece nos círculos terrenos. O que mexe, exato.
e eles sabem mexer nessa matéria densa do fluido das suas ambiências, né? Onde eles encontram. Por isso que tanto o André e o Eloy, acho que o Eloy fez a pergunta, se foi o Eloy, a Joel, eu não me lembro o nome. Eloy. Eloy. Eles encontravam, ficavam cansadão, porque fica cansado realmente, né? Você sai de um estado vibratório, eu vou usar a palavra vibratório, também não sei por falta de palavras, né? E o grupo também ressentiu, mas ali ele orientou, se eu não me engano, daqui para frente é pressa, mas vamos manter, né? Procurar manter o veículo revestido com esse fluido denso, né? Aí tem o amparo, né? Esse amparo, podemos dizer assim, magnético. Agora, se você estiver falando besteira aí, por favor, me chama a atenção. Não, é que você está me lembrando que aqui na Terra a gente sofre isso também, viu? Eu me lembrei de um amigo meu que nós fomos almoçar e tinha uma pimenta. O cara falou, não come essa pimenta não, que ela tá muito brava. Ele, não, cara, comigo eu adoro pimenta, e encheu o prato de pimenta. Comecei a comer, daqui a pouco eu parei, que ele ficou silencioso, eu olhei pro lado e estava chorando, né? Então, aquele fluido dele foi muito denso da pimenta. Tava chorando mesmo, eu chorava que ia acabar. Eu disse, rapaz, tá passando mal? Não, tá tudo bem. Então, eu imagino, Imagina se não tivesse. eu imaginei, sério, eu imaginei, né? Um fluido denso. A gente aqui na Terra, de vez em quando a gente faz umas, né? Sufoca, né? Sufoca mesmo. O cara realmente, eu acho que tomou uns 5 litros d'água depois daquilo. E ficou umas 2 horas ainda, de vez em quando lacrimejava. O negócio foi feio demais, viu? E o gosto não saía da boca, né? Então, imagina, é um lance desse. A gente entrar numa coisa que nós não estamos acostumados, né? Nós não temos esse costume. E estou dando um exemplo grosseiro dessa questão aí, né? Dos fluidos densos, né? Bem grosseiro mesmo, só para a gente fazer um. Agora imagine ter que absorver isso, né? Botar pimenta lá na comida para poder entrar no ambiente e ficar alguns dias com essa pimenta na boca, hein? Que não Nossa. deve ser mole, não. Nossa Senhora. Vai ocasionar posteriormente uma doencinha, né? É, Tem até lá no seu registro orgânico, não houve nada com ele, não. Não houve hemorroida. nada com ele, não. Diz que vaso ruim não quebra, não, meu Jorge. Aquilo tá acostumado. Ai, tá lá até hoje lá. Vamos lá, Inês. Significa, então, que os gênios malditos, os demônios de todos os tempos, exclamei reticencioso, somos nós mesmos, completou o Assim, instrutor. prestem bem atenção no que o André Luiz fala e do que responde o Google. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Repete, Elisa. Significa. Significa, então, que os gênios malditos, os demônios de todos os tempos, exclamei reticencioso, somos nós mesmos. Tá. Hoje, quando a gente vê uma coisa errada, a gente fica, né, nervoso, aborrecido. Ou se pudesse ela dar um. Né? Porque isso nos incomoda, porque nós já estivemos lá também. É isso que nos incomoda. Até a gente chegar a um nível de saber conviver com isso, é sinal que realmente nós já nos assim, é, afastamos disso. Né? E isso demora tempo, demora muito tempo. Nos incomoda que ainda tem algum resíduozinho dentro. A gente que irrita à toa, né? Tá vendo o pau comer lá fora, quer entrar também, mas não para acalmar, não. A gente quer entrar de um lado ou de outro. A gente logo escolhe um lado. Né? Isso aí é uma coisa horrível de nossa parte. A gente escolhe um lado. Né? Mas é isso aí. Nós, ainda próximos da nossa origem, ainda temos um pouco desses gênios malditos e demônios de todos os tempos, tá? Sem querer, assim, não vamos ficar, né? Ah, meu Deus, eu não, eu sempre fui bonzinho.
Quando a inteligência já desabrochou um pouquinho, é sinal que, olha, tenho certeza que não foi seguindo né, as leis divinas que a nossa inteligência desabrocha um pouquinho mais, não, tá? Então, tá? Criações nossas, problemas que nós criamos, problemas por qual nós passamos para. Os livros espíritas falam isso, não é invenção. Um corrigindo o outro. As situações horríveis que acontecem de vez em quando a gente. Então, essa questão aí do. Nós temos que justamente nos dominar perante as situações para passar por elas tranquilos. Enquanto a gente nos perturbar muito, nos atingir muito, é que nós ainda não conseguimos passar totalmente naquela prova. Apesar de já estar no lado de cá, mas aquele lado de lá ainda nos incomoda muito. É diferente do que a gente vê dos escritores, né? A gente vê no livro O Homem da Vida Eterna, né? Aquela questão lá que começaram a xingar o padre lá, né? O André Luiz queria dar capoeira, cabo de arraia, né? Pancada em todo mundo. A gente vê que o André Luiz, apesar de já estar no nível de melhor, mas ainda está preso à questão de os anos malditos, ou seja, as nossas origens, os demônios que nós trazemos dentro de nós. Meu jugo é leve e meu fardo não é pesado, disse Jesus. Né? Acabar com ele. Saber Ele fala, conviver com ele. Saber conviver com ele, não, hein? exato, ele fala assim, quando nos desviamos impenitentes da lei. Então, a gente tem a lei antiga, né, que é divulgada por Moisés, que nós participamos do sexo, e etc. E tal. Agora, a gente tem as leis, a mesma, é a mesma, só que adequada ao novo tempo, mais aperfeiçoada, mais elaborada, né? Porque ele coloca no Evangelho que o jugo é a observância da lei. E nós todos cometemos esses absurdos enormes. Mais abaixo aqui na leitura, então, se sair, vou parar para ele, porque mais abaixo na leitura, já que você estava falando, estava bem uma lidinha, nós aqui já perambulamos por esses locais. E, nós não lembramos. Aí, eu só vou. Graças a Deus. Aí, a gente vai lá para os 3 andares, que pega o castelo, os 3 andares. Tá lá no porão. Exatamente. É onde nós hibernamos ainda. Né? Desejosos de sair, mas ainda. Ô Jorge, a Arca de Noé é a representação desses 3 andares. E há um detalhe na Arca de Noé que é muito interessante. Há uma ligação entre o porão, que é onde botavam os animais imundos, e o meio da arca, que é onde ficou Noé, a família e os animais mais domesticados, digamos assim, que não eram considerados imundos. Olha só o detalhe: há um porão, ligação direta. Desculpa, há uma escada entre o porão e esse meio da arca. Há uma ligação direta. Para o terceiro andar, que é onde ficava a janelinha, que Noé vai ver que, né, acabou o dilúvio e tal, não havia escada, era isolado. Tanto que Noé, para conseguir ver se o dilúvio acabou, não pegou um animal do segundo andar, pombinhas, liberou para ela, né? Primeira vez, nada, ela voltou. Na segunda, ela trouxe um galho, sinal que a água já tinha baixado. Um galinho no bico, né? Um galho no bico. Então, não há ligação direta do segundo para o terceiro andar. Então, mas o nosso plano é alcançar o terceiro andar. Nós que temos que abrir, fazer essa ligação. Eu aprendi, Fran. Você está falando aí, eu estou aqui raciocinando no livro Nosso Lar, a regeneração. Depois que o André Luiz deu aquela melhorada, aí o Líder, com um abono de um ministro, e ele começou a trabalhar. Depois ele começou, né, trabalhou à noite. Você falou da escada, eu me liguei. O Marco Aurélio, estudo lá no centro, há bastante tempo, quando ele vai, né, ele vai mais terça-feira. Eu vou às terças, mas é assim, esporadicamente.
esporádico, assim, uma semana não, ou de duas em duas. Aí ele citou o seguinte, que nós, devido à nossa limitação, né, nós achamos que há uma diferença, assim, muito, o que o André Luiz desceu uma escada. Mas se a gente observar na leitura, lá no livro Nosso Lar, isso é vibracional. E nada é geométrico. Por exemplo, a Terra está aqui, nosso lar está aqui. Só há o nosso lar, né, isso referenciando, na órbita da Terra ele está mais acima. Mas, na verdade, há um mundo dentro de um outro mundo. Está tudo, ó, inteiro. Eles, como por falta de palavras, ou essas palavras para o nosso entendimento, ele dá o de escada. É o que você cometeu. Os nossos atos não é animalizado ainda, que nós deixamos até os animais, como é que a gente vai dizer assim, até com vergonha da gente. A Consuelo tem uma gatinha que toda hora faz assim, ó. Não, mas você, Né, você falou Consuelo da gata. Eu estou fazendo uma pergunta que a Ela Consuelo está quietinha, está dormindo aqui. mas de vez em quando ela faz assim, ó. uma semana aí, é mais ou menos isso aí. É isso aí. A minha cachorrinha morreu de vergonha. Ai, ai, ai. Não, pior é quando acontece algumas coisas na vida da gente, e aí a gente, quando a gente já tem um conhecimentozinho, a gente sofre um choque do conhecimento com a realidade. Esse choque é violento. Não É é? violento. Não Porque é, não é é, fazer difícil. pois é. Porque você conhece, você sabe o que aquilo é e o que significa. E o real, o material, o momento, sente intensamente aquilo como se aquilo fosse um fardo muito pesado. Aí você fica assim, um choque entre as duas coisas, você fica como se você estivesse no meio de um muro e duas coisas te apertando, né? É muito estranho isso. E É finaliza muito para André. estranho. É muito estranho. No Boa Nova, lá, a prece do horto, Jesus, ali no comecinho, ele cita que ele, antes da terra ter, ele já era. Ele coloca que Deus tinha dado a ele a luz, e ele agradecia, porque na prece do horto, lá no Oliveira, né, ali que ia vir a equipe. E mais abaixo, aí ele disse mais à frente, para finalizar, para completar o que a Lívia está citando aí, que era João, Tiago, acho que Pedro, acho que os três. Três irmãos, acho que Zebedeu e o João Pedro. Aí eles dormiram. Mas vocês não velaram comigo? Aí depois, na segunda vez, mas vocês novamente dormiram e não velam comigo? Aí João, lá no final desse capítulo, já que é o 37, ele cita assim, que o irmão Cis, dito por Jesus. Mas aí traduzindo para os nossos tempos de idioma, é que nós estamos nesse sonho ainda, focado às vezes, as nossas brutalidades, das nossas atitudes, das nossas ações. Nós estamos dormindo e às vezes o tempo passa, a gente acorda, meu Deus, do outro lado da Bíblia, caramba, não era para ter feito isso. É o simbolismo. É o que o Afrânio acabou de comentar aí, a Arca de Noé. Ah, meu Deus. Ah, se eu soubesse disso antes. Ó, você, você Não, também. é o nível de consciência. Vamos lá? Vou ler de novo. Significa, então, que os gênios malditos, os demônios de todos os tempos, exclamei reticencioso, somos nós mesmos, completou o instrutor, paciente. Quando nos desviamos impenitentes da lei
Já perambulamos por estes sítios sombrios e inquietantes, mas os choques biológicos do renascimento e da desencarnação, mais ou menos recentes, não te permitem, nem a Eloy, o desabrocho de reminiscências completas Do passado, né? do passado. Lembra da dona Laura, né? É. Recebeu ainda escrito. E escrito é uma coisa, o impacto é um, vendo o impacto é outro, e passando de novo pelo problema, igual a Antonina, Entre a Terra e o Céu, que em breve nós vamos estudar, né, Elisa? É o último livro da série. Não é o penúltimo. O último é A Vida Continua. É. Então, é uma coisa. Então, nós vamos colocar aqui, né, um nível um abaixo, ou próximo ao André Luiz e tal. Nós, né, o Cuba já tem condições, mas nós ainda não temos de ver isso, sentir isso, que o pior é o sentir, é o passar. Né? É a questão daquela regressão de memória, né? Digamos isso aí. Né? Vamos lá? Comigo, porém, a situação é diversa. A extensão do meu tempo na vida livre já me confere recordações mais dilatadas e de antemão conheço as lições que constituam novidade. Olha só, Muito, por que mais tempo? Só por que mais tempo na vida livre? Olha só os detalhezinhos. Porque já é um espírito que já está num nível melhor, não precisa reencarnar tanto. Já está em um nível evolutivo, tá? Que quando ele reencarna, é formado né, todo um time para ele vir junto, né? Para que ele ajude. Tipo a Alcione. Talvez ele esteja abaixo da Alcione, tudo bem. Mas é uma reencarnação super programada. Quer dizer, ele já tem condições pelo tempo que fica na vida livre, ou seja, desencarnado, na vida errante, né? E vendo as coisas, porque para encher-se mais de conhecimento e poder vir aqui ajudar um grande número de pessoas. São esses, digamos assim, né, missionários anônimos ou mesmo que chamem a atenção, né? Às vezes não tão anônimos, né? Por isso que a situação para ele é diversa. Ele já tem assim, já tem um nível de harmonização bem diferente do nosso. E ele está provando isso aí, né? Vamos lá? muitos de nossos companheiros guindados à altura não mais identificam nestas paragens senão motivos de cansaço, repugnância e pavor. Todavia, é forçoso observar que o pântano, invariavelmente, é uma zona da natureza pedindo socorro dos servos mais fortes e generosos. Então, e vale para quem está aqui na crosta também, tá? Os caras olham lá em cima, puxa vida, a gente vai lá, ajuda, vira as costas, desencara, vira as costas, chega aqui em cima, olha, o negócio não melhorou muito, tá? Mas, é o que está falando, né? É uma zona da natureza pedindo socorro. Então, se lembra daquela pergunta 402, né? Do meio dela, do livro dos Espíritos, a respeito dos sonhos, né? Que fala que os grandes espíritos concordam em reencarnar aqui, tá? É, porque, né, para nos ajudar. E qual é o lance que eles se fortalecem? Durante, né, o descanso físico. Que eles se desdobram, vão na turma dele lá no alto, se energizam para voltar aqui de novo no outro dia. Né? 8 horas tomando gás e 16 aqui, né? Sendo sugado desse gás. Tá, tá lá a pergunta, acho que é 401 ou 402. Eu não vou ler, não, só para mim ter a certeza da pergunta, né? 400, 401, 402, tá? 402. É o 1, 2, 3, 4, quinto parágrafo que fala sobre isso. Mas mesmo assim, eles vêm aqui nos ajudar. A misericórdia, né? A compaixão, tá? Por parte deles. Fran, Fala. você falou da Alcione na preparação.
Porque eu vou ler de novo aqui que ele coloca quantos espíritos que já estiveram nessa região trabalhando e como encontra dificuldade quando retorna. Nossa, o que eu entendi, ele diz assim, ó, muitos dos nossos companheiros, vindados à altura, né, já conquistaram Uhum. alguma coisa, saíram digamos, desse local aí, não mais identificam nestas paragens, senão motivo de cansaço. Quando eles vão, novamente sentem. E por isso é porque a encarnação, podemos falar reencarnação, né? Porque ela teve cerca de no ano 2000 e alguma coisa, e reencarnou novamente aqui para ajudar lá o Félix, não sei o nome, acho que é isso. Pois é, Paulo. Paulo, né? Então ela Uhum. teve que modelar o perispírito dela de acordo com as circunstâncias, é isso que eu estou entendendo. Né? Então aí ele coloca motivos de cansaço, repugnância e pavor. Se eles mergulham, aí entra aquele para poder passar no portal tem que ter permissão. Se não tiver estrutura, não vai, não vai. Se for, Ela pede permissão para reencarnar, se lembra no livro, né? Não foi assim também não, né? E o cara não queria. Não, não vai adiantar muito, não. Você quer ir, tem certeza? Ele fala bem claro isso, Atênio, né? Fala isso aí, mas vem, né? Para nos ajudar, né? é só para fechar. Todavia é forçoso observar que o pântano invariavelmente é uma zona de natureza pedindo socorro dos servos mais fortes e generosos. Então a gente não vai assim ao léu, não. Tem que, vamos dizer assim, especializar-se. Desculpa eu ter que usar essa palavra, né, para poder fazer parte do grupo. Você falou lá do Mercadão, estou lembrando da Dona Zenóbia, tá? E o pessoal caminhando lá na trilha, falando desse livro aí, e ela pedia silêncio, fala assim, silêncio interior, é mental. Aí alguém lá pensou lá em, sei lá, não sei o quê, aí começou alguém a gritar lá, né? Socorro, socorro, me ajuda, né? E jogaram a rede. E acho que pegaram alguém, né? Porque a vibração já estava em condições. Aí apareceu a turma do abraço, né? Aí começou o quebra-pau. Aí o teu amigo André Luiz, rabo de arraia, capoeira. Queria. Queria de qualquer jeito. E nós não podemos. Ah, meu Deus. Como nós somos ainda atrasados. Ô, Elisa, agora tem esse parágrafo aí. Se fosse sexta-feira, eu ia pedir para você pular, senão o pessoal ia se animar muito para esse parágrafo que vai falar aqui agora. Pequenininho o parágrafo. E não ia dar certo. Vamos lá, Elisa. Elisa está sem som, Elisa. O pancadão agora aí já. Pronto. Eu já li esse parágrafo todo, repugnância, né? Todavia, Já. é força. Tá. Música exótica, fazia-se ouvir, não, não distante. Tô rindo. E No Guber rogou, sexta-feira ia ser proibido. rogou-nos prudência e humildade em favor do êxito no trabalho a desdobrar-se. Isso é muito Viu? Se bom. a gente ia ser um perigo essa música, né? Esse é o problema, né? Ainda bem que sexta-feira não pode falar esse assunto aqui. A gente pode ter uma recaída. Mone, Mas vamos lá. reerguemos-nos e avançamos. Fizera-se-nos tardio o passo e nossa movimentação difícil. Em voz baixa, o orientador reiterou a recomendação. Em qualquer constrangimento íntimo, não nos esqueçamos da prece. É de hora em diante o único recurso de que dispomos a fim de mobilizar nossas reservas mentais superiores em nossas necessidades de reabastecimento psíquico. Olha só.
Toda vez que a gente lê um livro espírita, que aqueles espíritos vão fazer aquelas preces num ambiente legal, né? Caem flores, caem flocos, entenderam? O que está escrito aí? Só que lá não vai cair flores nem flocos coloridos, intocável, mas vai ser o único modo, é a prece, que vai atrair essa vibra, que vai ao alto, logicamente, e de lá vão mandar o que? Esse reabastecimento psíquico. De alguma forma, essa vibração, essa energia vai chegar nesse que ora lá. Né? Mas não vai chegar bonitinho igual a Esmalha, não sei quem rezou não, viu? Não vai ser mesmo, mas chega. De onde nós, né? Onde estiver, orou, tem resposta, né? A gente ainda não sente isso. Aí devido a isso, talvez a gente ore, mas tem aquela fé mesmo, né? Aquela força. A gente está vendo lá nas regiões, né, abismais, funciona. Aí o Jorge falou no início do Anjo Gabriel, né? No livro Abismo, o que é que o Anjo Gabriel fica lá em cima fazendo? Mandando vibrações para abastecer quem está lá embaixo, tanto que durante o livro tem esse lance aí, né? Que eles estão procurando, até na hora de vir embora da saída, estão procurando a saída, o espírito está com eles lá muito, também já bem elevado e tal, e de repente vem um clarão, é o Anjo Gabriel que manda, tá? As energias para que se descubra o campo de saída. E toda vez que alguém lá, né, quer e dá condições de ser recolhido, tá? Temos, né, no caso lá no livro Abismo, fala que o Anjo Gabriel está lá. Aí sim, alguém vai lá rebocar aquele espírito para um posto de assistência, né? Então é a prece mesmo que é a ligação em qualquer lugar do universo, porque o universo, né, Deus, né? Em todos os lugares. Então, comandando tudo. Eu me permito até comentar sobre a importância do médium que trabalha nas reuniões de obsessão. Porque o médium é altamente endividado. Como ele colocou aqui, que a gente sabe desses ambientes. Então, o médium que se propõe uma mudança, né, íntima, e, portanto, quando eles recolhem uma entidade que está nessa ambiente, vamos lá, eles vão identificar um médium que provavelmente, quase sempre, tem uma vibração análoga. Né? Eles vão observar características de cada médium, seja ela, seja ele, e vai encaminhar à noite, principalmente, à noite que se começa. Todo mundo na ambiente espiritual, que tem as reuniões específicas. Já vai aclimatando e ajudando o pobre coitado. Depois vem para a esfera física. Né? E as manifestações se tornam muito truculentas, muito, muito pesadas. Por isso que se requer uma certa educação por parte do médium, a favorecer e ajudar. Se ele se propõe a isso, né? Porque aqui também essa busca, Franca, que eu entendo, você brincou aí, eu também eu tinha pensado também, se deve ter dado parte para isso. Por exemplo, os trabalhos dos terreiros, tem aqueles batuques, né, de pontos. E aí, vamos lá, esse pessoal do terreiro, quando desencarna e vai para esse local, batendo lá os atabaques, o que vai com eles? Vão dançar também, né? Por causa da vibração, né? Não tem ainda despertar, né? É, só fica a vibração. Tudo Sem mental. ser crítico, Tudo mental. sem crítico, com responsabilidade falando, né? Por isso a evangelização aqui, moral, onde nós nos encontramos, né, na Terra. Só isso, eu falei demais hoje, passei até do horário. Tá bom. Passou da hora só um pouquinho, mas tá bom. É importante a gente falar mesmo para expor, né? Vamos parar, Elisa, nesse em voz baixa, voltar acima, tá? Em voz baixa, o orientador reiterou a recomendação. 4/11, se não me engano, é isso? Segunda-feira que vem? Né? Então vamos começar aí, tá? Tem muita coisa esse capítulo, tem muita. O outro também que veio, o 5, tem muita. O 6 também tem muita. Esse livro todo tem muita coisa.
Olha só esse parágrafo, quando eu estudei esse livro, fazendo um estudo lá no Bezerra de Menezes, lá não de Cascadura, não, que vai para lá, que vai para Rocha Miranda. Lá pega a estrada do Portela, chega no Capê, tem na Casa de Socorro do Bezerra de Menezes. Olha só, eu anotei na época. Aqui a gente tem os Mensageiros, capítulo 24, 25, Livro dos Espíritos, 997, que trata da prece. Tem o livro Voltei, capítulo 18, Obreiros da Vida Eterna, capítulo 8, e o Evangelho, capítulo 7 e 9. Só nesse parágrafo aí que acabou de ler, hein? Só esse parágrafo, só esse pedacinho. É muita coisa assim. É muita coisa. É muita coisa mesmo. Nossa Senhora, mas é bom, vamos aprendendo, né? É. Estamos aprendendo. Nós estamos talvez até não usando muito isso, porque o tempo, né? Uma horinha A só. farinha fica, a gente sabe, né? Quando a gente estava lá no grupo, né, presencial, era 1 hora e meia, né? A gente tinha mais, né? E havia até mais agilidade, porque, né, a gente tinha os livros ali na mão, né? A gente espalhava em cima da mesa os livros que já ia usar no dia, né? Era mais tranquilo, né? Já havia mais agilidade no estudo, né? Mas tá bom também, não podemos reclamar, não. Tá muito bom. Pior se tivesse parado, né, Elisa? Isso seria muito ruim, né? É, Né? nossa, a gente está andando até rápido demais. É. Eu, Apesar de... Ah, fala, gente. grande